Fala, meu aluno, fala, meu querido concurseiro, minha querida concurseira. Eu sou o professor Rudney e aqui no canal dos concurseiros vamos fazer a análise do edital do concurso público da Receita Federal do Brasil. Um edital recheado de oportunidades, com salários acima e muito acima da média nacional, e você não pode ficar de fora. Antes disso, vamos passar então uma visão aí nos principais pontos do edital da Receita Federal e vamos analisar passo a passo o que você precisa para pleitear essa vaga nesse tão aguardado concurso. Primeiramente, a banca escolhida para esse concurso público foi a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas que você já deve estar habituado a ver aí nos principais concursos do Brasil. Esse concurso da Receita, ele veio distribuído em 2 cargos, então tá lá bem lá no seu edital, olha, essas 699 vagas, né, no total, são distribuídas em 2 cargos, o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e o cargo de analista da Receita Federal. Qual a diferença, professor, desses 2 cargos? Ora, obviamente, dentro das funções, existem funções administrativas diferentes, mas vamos analisar caso a caso aqui. Primeiro, a quantidade de vagas. Para auditor fiscal da Receita Federal, foram designadas 230 vagas. Dessas 230 vagas, elas estão ajustadas dessa maneira. Olha, em ampla concorrência, 172 vagas. Foi destinado 5% do total de vagas, totalizando aí 12 vagas, para candidatos PCD. E o percentual de 20% do total de vagas, no caso 46 vagas, para pessoas negras. Então, 230 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Pré-requisito, professor, diploma de nível superior em qualquer área, em qualquer coisa, tá? Vale tecnólogo, professor? Vale tecnólogo. Apenas, olha, diploma de nível superior, reconhecido pelo MEC, certo? Que você deverá apresentar no ato da posse, ok? Então, 230 vagas aí para que você possa concorrer. Salário inicial desse cargo, professor, uma maravilha. Hein, Roberto? Uma maravilha. R$ 21.029,09. É o salário, a remuneração inicial, né? Remuneração inicial do cargo. Olha que maravilha. R$ 21.000,29. Beleza, professor. Você já falou então aí do cargo de auditor da Receita. Beleza. E o cargo de analista da Receita? Quantas vagas? Vieram mais vagas. O total de 469 vagas. Pré-requisito, o mesmo, de auditor fiscal. Nível superior em qualquer área. O mesmo pré-requisito. Porém, dessas 469 vagas, elas foram distribuídas em 351 vagas para ampla concorrência, o mesmo percentual, 5% para pessoas, o PCD, totalizando 24 vagas, e 94 vagas para pessoas negras, totalizando e respeitando aí os 20%, né, do total de vagas destinado a essa cota, a esse grupo. Então, veja aí, 469 vagas no total, maravilha. E o salário, professor? Olha, o salário é um salário inferior ao salário de auditor, mas, cara, remuneração inicial de R$ 11.684,39. Impressionante, né? Impressionante. É ou não é, Roberto? Mas veja lá, 469 vagas para um concurso que está pagando R$ 11.684,39. E aí, validade do concurso, 24 meses, 2 anos, a contar da data da homologação do concurso, certo, gente? Obviamente, você sabe da regra, o concurso público pode ter validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período uma única vez. Não é verdade? Então, 24 meses, aí a validade disso aí pode ser depois renovado por mais 24 meses, sem problema algum. Mas, e agora? Beleza, professor, já olhei, já sei a quantidade de vagas, muita gente já deve ter escolhido, né, o cargo aí. Seja auditor, seja analista, gente, um salário sensacional. E vamos lá. As provas. Quais são as etapas? Olha, 2 etapas. Foi dividido em 2 etapas. Primeiro,
A primeira etapa, dividida em 3 fases. E quais são elas, professor? Prova objetiva, essa que a gente já está habituado a fazer, né? Provas objetivas dos conhecimentos específicos e conhecimentos básicos. Essa etapa, ela tem um caráter eliminatório e também um caráter classificatório, né? Prova de A, B, C, D e E da FGV. A segunda etapa é a parte subjetiva, certo? São 2 questões, a gente vai analisar depois. São 2 questões discursivas que você precisará responder sobre o conhecimento específico do cargo que você escolher, ou seja, se você escolher para auditor, aparecerá na sua prova 2 questões discursivas, certo? Você vai precisar escrever 2 questões sobre o assunto que está dentro do cronograma de conhecimentos específicos do seu cargo. O mesmo vale para analista, beleza? Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa, professor? Pesquisa da vida pregressa. Na verdade, é a chamada investigação social, certo? A investigação social será realizada aí pela Receita Federal, junto a você. Obviamente, é um cargo de extrema responsabilidade no Brasil. Então, a Receita Federal, ela é um órgão que, além de fazer toda a sua fiscalização aduaneira, né, a fiscalização tributária aí do Brasil, ela é responsável pelo combate ao crime. Então, a Receita Federal, um órgão de extrema segurança e de extrema responsabilidade no Brasil, você precisa, obviamente, ter, né, condições que sejam condizentes com a Receita Federal. Por esse motivo, aí é justificado, então, essa terceira etapa, que é a pesquisa de vida pregressa, que é somente eliminatória, certo, gente? Ou você é indicado, ou você não é indicado para assumir esse cargo. Sem problema, mas se você não deve nada, não tem problema algum. Você não deve nada, né, na justiça, tem uma vida pregressa, ok, positivo, não tem problema nenhum. Você não deve se preocupar aí com essa etapa. Se preocupa, então, com a parte objetiva, né, a primeira fase, e a segunda fase, que é a fase discursiva, que são classificatórias e eliminatórias, beleza? Detalhe, essas etapas elas serão aplicadas em todas as capitais, ou seja, tem prova em Aracaju, tem prova em Salvador, tem prova em Maceió, você não vai precisar viajar para lugar algum para concorrer a essas vagas. E a lotação, professor, como assim? Onde é que eu vou trabalhar? Ora, você vai trabalhar em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar do Brasil que a Receita Federal necessitar, né, do seu trabalho, você será designado para este local. Mas, pessoal, vamos lá, né? Roberto, com 21 mil reais, você está preocupado onde é que você vai morar aqui no Brasil? Não tem porquê, não. 11.600 reais, você vai ficar preocupado com isso? Com certeza não. Com certeza não, não tenho dúvida disso. Então, bola para frente. Segunda etapa, curso de formação profissional. O mesmo que aconteceu, que veio lá no edital do INSS, lembra o curso de formação profissional? É um curso de apenas eliminatório, né? Ora, se você não for aprovado, você está eliminado do concurso. Apenas isso. Não tem nenhuma outra classificação aí nessa fase. E aí, detalhe, essa fase de curso de formação profissional, ele não vai acontecer em todas as capitais do Brasil, certo? Ele vai acontecer em Brasília, no Distrito Federal, em Manaus, no Amazonas, no Recife, no Pernambuco, São Paulo, capital, e Curitiba, no Paraná. Então, esse curso de formação profissional somente nessas cidades aqui. Ok? Então, tá aí. Inscrições, professor. E as inscrições? Olha, as inscrições, elas começam no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro de 2022 e vão até o dia 19 de janeiro de 2023. Detalhe, você precisa se atentar a esse detalhe do edital. As inscrições começam no dia 12, mas olha, vai até às 16 horas do dia 19. Começa às 16 horas do dia 12 de dezembro e vai até às 16 horas do dia 19. Não vai deixar para fazer essa inscrição no dia 19 de noite, porque você não vai conseguir. Não vai aparecer lá para você a possibilidade de inscrição no site, beleza? Então, olha só, recapitulando, inscrições de 12 de dezembro a 19 de janeiro, sempre às 16 horas, até às 16 horas. Não deixe para o último dia. Pagamento, professor, até o dia 20 de janeiro, você deve fazer o pagamento aí do boleto. Tem isenção, professor? Sim.
E o edital está bem categórico. Olha, só tem isenção para cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal. E você poderá solicitar inscrição de 12 a 19 de dezembro. Ok? De 12 a 19 de dezembro, você poderá fazer a solicitação da isenção no site da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Preço, professor, preço, quanto custa a inscrição? Se você vai fazer o concurso para auditor, você vai desembolsar e vai pagar a taxa de R$ 210. Se você vai fazer a prova para analista, você vai desembolsar R$ 115 para fazer essa prova. Professor, mas tudo isso, cara, o salário é 21 mil e 11 mil. 21 mil e 11 mil. Está totalmente proporcional, realmente, a essa taxa de inscrição. E você vai entender o porquê dessa taxa de inscrição, professor. Tá alta, professor? Tá tão alta desse jeito? Eu não achei. Sabe por quê? Vamos lá. A prova será aplicada manhã e tarde. Como assim, professor? Eu escolho, se for de manhã e de tarde? Não. Você vai de manhã e também vai à tarde. Pela manhã, você vai fazer a prova de conhecimentos básicos das 8 às 12 horas e à tarde, das 15 até as 19h30, você fará as questões de conhecimentos específicos e também responderá as questões discursivas. Beleza? Então vamos lá analisar, professor. Vamos lá. Vou fazer para auditor. O que é que eu preciso estudar? Vamos analisar então aqui quais são as matérias, as disciplinas que estão no seu edital para auditor fiscal da Receita Federal. Pela manhã, você vai acordar cedinho ou nem vai dormir, de tão ansioso que você pode estar, espero que não. Controle essa ansiedade, viu? Vá dormir, controle essa ansiedade, acorda cedo para chegar lá e fazer uma boa prova. Lembra que é manhã e tarde. Pela manhã, vou fazer prova para auditor. O que é que eu vou fazer? Vou responder pela manhã 80 questões. Essas 80 questões serão de português, 10 questões. Língua inglesa, 8 questões. Raciocínio lógico matemático, 8 questões. Estatística, 6 questões. Economia e finanças públicas, 6 questões. Administração geral, 8 questões. Administração pública, 8 questões. Auditoria, também 8 questões. Contabilidade geral e pública, 8 questões. E fluência em dados. Fluência, olha a novidade aí. Fluência em dados, 10 questões. Professor, o que é fluência em dados? São conteúdos de informática. E aí, esses conteúdos você vai responder pela manhã. Prova de conhecimentos básicos, então, para auditor, 80 questões. E na prova de conhecimentos específicos aí para auditor, você vai responder 60 questões à tarde. Ok? À tarde. Então, vamos lá, no total aqui você vai responder 140 questões da FGV, né? Manhã e tarde. 80 pela manhã, 60 à tarde. E aí, professor, os conhecimentos específicos que serão realizados à tarde. Você vai responder 8 questões de direito administrativo, 8 questões de direito constitucional, 10 questões de direito previdenciário. Olha aí, quem fez INSS tem essa disciplina aí na ponta da língua e logo em seguida veio um concurso para você fazer, ó, auditor fiscal. 10 questões de previdenciário, hein? 10 questões de previdenciário, 12 questões de direito tributário, 10 questões de legislação tributária, 12 questões da legislação aduaneira, somando então 60 questões. 80 pela manhã, 60 à tarde, mais 2 questões discursivas que você vai precisar aí responder. E agora, professor, para analista, como é que vai ser? Para analista, manhã e tarde do mesmo jeito, no mesmo horário, porém, pela manhã o analista vai responder 70 questões e à tarde também 70 questões. Então, está dividido, específico, básico e específico. E aí, professor, quais são essas questões? Tem menos disciplinas, né, para analista. Português, 15 questões. Inglês, 10. Raciocínio lógico, 10 questões. Estatística, a mesma coisa, 10 questões. Assim como administração pública e geral, 10 questões. Fluência em dados também cai para analista, 15 questões. Acabou a prova da manhã, 70 questões no total. Então, veja que não cai contabilidade, veja que não cai economia aqui para analista. Então, tá aí as diferenças. Para conhecimentos específicos para os analistas, direito constitucional, 14 questões.
Direito administrativo, 16 questões. Direito tributário, que é a principal matéria, né? 16 questões. E aí, a legislação tributária com 14 questões e as legislações aduaneiras com 14 questões, somando 70 questões no total. Então, 70 pela manhã, 70 à tarde, para analista da Receita Federal. Professor, tem alguma particularidade? O que é que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que pontuar para ser classificado nessa prova? Observe, o edital veio com 3 informações importantes. Olha, cumulativamente, ou seja, você tem que preencher essas 3 coisas aqui, olha, para ser considerado aprovado. Não preencheu, já está fora, está reprovado. Primeiro, você precisa acertar pelo menos 50% das questões de conhecimentos básicos. Então, por exemplo, vou fazer para auditor. Quantas questões de conhecimentos básicos para auditor? 80 no total. Você precisa acertar pelo menos 40 para ser aprovado. E à tarde, professor? Olha, à tarde terá 60 questões de conhecimentos específicos. Você precisa acertar pelo menos 30. Certo? 50% da prova de conhecimentos básicos, mais pelo menos 50% da prova de conhecimentos específicos. E detalhe, novidade, não pode zerar nenhuma matéria. Não pode zerar nenhuma matéria. Ah, professor, não vou estudar raciocínio lógico. Zerou, tchau, já foi. Não vou estudar inglês. Se zerar, tá eliminado. É o requisito. Qualquer disciplina que você zerar, automaticamente você já estará eliminado do concurso, ok? Então, cumulativamente, 50% da prova de conhecimentos básicos, 50% da prova de conhecimentos específicos e não zerar, não ter nota 0 em nenhuma das disciplinas, ok? Discursiva, professor. Como a gente já tinha dito, já havia comentado, são 2 questões voltadas para o conhecimento específico do cargo que você escolheu. Cada uma dessas questões possui um valor de até 30 pontos. Cada uma dessas questões até 30 pontos, certo? E aí, professor? Para não ser eliminado, eu tenho que obter pelo menos 50% da pontuação dessas questões, ok? Ou seja, a primeira questão vale 30 pontos, eu tenho que obter pelo menos 15 pontos, senão eu estou eliminado. Beleza? A segunda questão, a mesma pontuação, então, pelo menos 15 pontos da segunda, para que eu não seja eliminado, tranquilo? Somente serão corrigidas as provas discursivas, né, as questões discursivas, dos aprovados e classificados na prova objetiva, ok? Que forem aprovados dentro de um número aqui, olha, de vagas. 3 vezes o número de vagas. Ou seja, quantas vagas tem para auditor? Olha, X. Então, 3 vezes aquele número terá a sua prova discursiva corrigida. Quantas vagas para analista? X. Então, 3 vezes aquele número terá a quantidade, terá a sua prova objetiva corrigida. Como assim, professor? Veja, para auditor, ampla concorrência, serão corrigidas 516 provas discursivas, PCD, 36, negros, 138. Isso para auditor. Já para analista, serão corrigidas 1.053 provas discursivas na ampla, 72 provas discursivas PCD e 282 provas discursivas de pessoas negras, certo? Então, 3 vezes o número de vagas aí do edital será o número de provas discursivas corrigidas. Professor, mas e se der empate? E aí? E se der empate, como é que vai ser? Veio também aqui no edital quais são, então, os critérios de empate. O primeiro, respeitando, então, aí, obedecendo, na verdade, o Estatuto do Idoso, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos possui, o primeiro, na verdade, é o primeiro critério aí de desempate. Se você, meu irmão, tem 18, empatou com uma pessoa de 60 anos ou mais, a pessoa de 60 anos ou mais, ela tem precedência aí sobre você. Beleza? Então, igual ou 60 anos, ele tem aí a precedência nessa vaga. Desempata. Ah, não preencheu esse requisito. Ninguém tem igual ou mais 60 anos em situação de empate. O que é que vai ser? A segundo item. Quem tiver mais pontos na prova discursiva. A maior pontuação da prova discursiva leva a vaga. Ah, continua empatado. Vamos analisar, então, a pontuação da prova específica, dos conhecimentos específicos desse cargo. Quem tirou mais pontos na prova discursiva?
Vamos lá, empatou também. Então vamos lá. Vamos ver quem tirou mais pontos na prova de fluência em dados. Olha o requisito. Fluência em dados. Quem tirou mais pontos nessa disciplina, fluência em dados? Continuou empatado também, professor. Aí a gente vai analisar quem tirou mais pontos na prova de português. Ah, professor, continuou empatado também. Vamos analisar quem já desempenhou a função de jurado, né? Jurado aí no judiciário, tem precedência. Nenhum dos dois foi jurado. Aí, meu irmão, vamos ver quem nasceu primeiro. E aí, é bem difícil a gente empatar, né? O mais velho leva a vaga. Ah, fulano tem 18 anos e um dia de nascido. O outro fez 18 anos. Enfim, é um dia a diferença de idade. A diferença de idade entre eles. É 1 hora a diferença de idade entre eles. Aquele que nasceu antes leva a vaga. Beleza? São esses os requisitos, então, de desempate aí do concurso da Receita Federal. Uma oportunidade sensacional para você e que o canal dos concurseiros está com matrículas abertas para o curso presencial para esses 2 cargos, o cargo de auditor e o cargo de analista, em preço especial. É uma promoção especial para você, uma novidade, o curso de modelo híbrido. Algumas disciplinas você terá na forma online, algumas outras disciplinas, as principais, as de conhecimentos específicos, sobretudo, elas estarão aqui presencialmente para você com a melhor equipe do canal dos concurseiros. Então, vem para cá, vem para o canal dos concurseiros e faça a melhor preparação para este concurso da Receita Federal. Um abraço e até mais!